Olá, gente. Vamos então para a parte da matéria de direito administrativo, em que a gente faz a distinção entre a administração direta e indireta. Espera aí, como que chegamos na administração direta ou indireta? Então, o que é a administração pública? Eu vou compartilhar aqui um slide com vocês para a gente acompanhar, que é o mesmo slide que vocês têm. Lá está dizendo que a administração pública significa o conjunto de órgãos e entidades responsáveis pela realização da atividade administrativa, perseguindo a finalidade do Estado. Significa também o exercício da atividade administrativa por meio de seus órgãos e entes, a polícia administrativa, que faz o serviço público. Então, vamos voltar aqui. Então, a administração pública é aquela que ela tem que, aquele órgão, tá, gente? Aquele ente que vai cuidar dos serviços públicos. Nós precisamos de alguém que esteja à frente disso. Nós precisamos de alguém que cuide do serviço público que é prestado de água, esgoto, as praças precisam estar limpas, as ruas precisam estar boas, a iluminação pública, as escolas, a UDESC, né, que tem ensino superior, isso tudo faz parte da administração pública. Então, a administração pública, ela precisa existir para que o Estado exista, né? Ou seja, o Estado existe e decorre a administração pública para cuidar da gente. A administração pública, ela se divide em direta e indireta. Aqui eu preciso que vocês façam 2 quadrinhos. A administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta, o que vocês vão encontrar na administração pública direta? A União, os estados, o município e o Distrito Federal. Os órgãos trabalhando diretamente, com uma centralização de poder. Os órgãos trabalhando, eles se dividem em secretarias, aí as secretarias se organizam, nós temos... Vou pegar o município aqui de Ibirama, né? A prefeitura é o local, o nome é município de Ibirama, o órgão é o município de Ibirama. O município, ele vai representar esse poder local que a gente tem aqui. E o município, nós temos divisão de secretaria. Secretaria de Obras, que vai cuidar das obras, assistência social, que vai cuidar da população mais carente. Nós temos a Secretaria de Educação, a Secretaria de, aqui na frente do escritório, a Secretaria de Saúde, né, que vai levar o pessoal, vai marcar agendamento de cirurgia, de médico, de órgão especializado, né, alguma consulta especializada, né? Então, nós temos o órgão trabalhando diretamente. E aí, nós temos, do outro lado, a administração indireta. A administração indireta é quando o Estado, tá? Que eu falo Estado, eu falo o poder público, tá? Da administração direta, seja federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, que cedem uma parte do poder e eles criam ou autarquias ou fundações, que são pessoas jurídicas de direito público, assim como esses entes. Aqui da administração direta, eles são pessoas jurídicas de direito público. Aqui eles criam 2 pessoas jurídicas de direito público e existe a possibilidade de criar 2 pessoas jurídicas de direito privado, que envolve mais, não realmente uma atividade que o Estado deveria estar fazendo, que o poder público deveria estar fazendo. Mas vamos falar primeiro dessas 2. Então, a administração pública indireta, ela tem 2 entes que são pessoas jurídicas de direito público e 2 entes que são pessoas jurídicas de direito privado. Os 2 entes que são pessoas jurídicas de direito público são as autarquias e as fundações públicas. A autarquia, gente, é um braço do Estado, é um braço do poder público. Ele vai cuidar de uma coisinha, um item específico. Vamos pegar o INSS. Quem deveria cuidar dos benefícios da Previdência Social, da Seguridade, deveria ser a União. A União ela criou uma autarquia, tá? A lei fez a autarquia nascer e a lei, então, só a lei pode fazer uma autarquia morrer. A lei que fez uma autarquia nascer. A autarquia, ela vai ser esse braço do Estado, ela vai ter um orçamento público, ela se organiza e aqui ela cuida da Previdência Social.
tá? Nós temos a UFSC, por exemplo, que é uma autarquia, mas a UDESC foi criada como uma fundação pública. A UDESC é uma fundação do estado de Santa Catarina, que cuida de educação. Então, a gente divide, tá? A gente tem várias autarquias. A gente vai ter autarquias em regime especial, a gente vai ter autarquias, por exemplo, lembram daqueles vários ANAs? Anatel, ANEL, Anatel é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANA, Agência Nacional de Águas, aí tem de telefonia, Anatel, né? A ANEL, que é de energia elétrica, eu falei Anatel, né, gente? Então, assim, ó, é bem interessante a existência das autarquias, tá? Bem interessante a existência das autarquias. Elas não têm subordinação com o poder público que criou elas. Elas têm orçamento, elas têm organização, elas têm a organização própria delas, tá? E aí a gente tem, vamos voltar aqui, a gente tem duas pessoas jurídicas de direito privado que fazem parte da administração pública indireta, que são as sociedades de economia mista e empresa pública. Sociedade sempre tem, né, a regra, pelo conceito, é que teria mais de uma pessoa, né? Lá na segunda fase, vocês vão ver em direito empresarial que existe hoje sociedade unipessoal. Mas o conceito de sociedade uma pessoa só é estranho. E por quê? Normalmente, sociedade entre mais uma pessoa. Então, sociedade de economia mista tem parte do dinheiro público e parte do dinheiro privado. E nós temos aqui o Banco do Brasil, por exemplo. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. O controle acionário é da administração pública, tá? E nós temos empresa pública. Vocês viram que a administração pública não deveria ter um banco? Não seria necessário. Mas se ela quer estar no mercado de trabalho, no mercado, né, concorrendo com outros bancos, ela não pode ter vantagens, ela não pode ser pessoa jurídica de direito público, que aí não paga tributo, uma série de coisas. Como são pessoas jurídicas de direito privado, são como qualquer outra empresa, tá? Vão ter que pagar os tributos. Porque já imaginaram se o Banco do Brasil não pagasse tributos, nenhum outro banco ia conseguir concorrer. Então, por isso que existe essa distinção. Duas, né, que são da administração pública indireta, que são pessoas jurídicas de direito privado. Eu falei sociedade de economia mista. A outra é empresa pública. Empresa pública é uma empresa 100% pública. O capital é 100% público. E nós temos aqui o caso de quem, gente? Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal, o capital, ele é 100% público, por isso que se diz que é uma empresa pública. Sempre houve essa distinção. Empresa é uma pessoa e sociedade duas. Por isso que sociedade tem dinheiro público e privado. E empresa pública, dinheiro só público. Eu vou compartilhar um slide aqui com vocês para mostrar essa distinção. Olha só, gente, aqui. A composição da administração pública indireta. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, tá, gente? As agências reguladoras e agências executivas fazem parte das autarquias, tá? Fazem parte das autarquias. Agências reguladoras, elas tiveram que ser criadas para regular, por exemplo, para não ferir direitos das pessoas. Por exemplo, telefonia. Existiu uma briga muito grande de telefonia quando foi privatizado. E eles criaram uma autarquia, que é uma agência reguladora, para regular, para criar leis. E aí nós temos a Anatel, tá? Também, gente, quando se privatiza alguma coisa, normalmente, né, que deveria ser cuidado pelo poder público, normalmente eles criam agências reguladoras para não ter esse excesso de abuso de direito, justamente porque, lembram das telefonias? Não sei se vocês lembram daquele caso da TIM, que vocês podiam falar infinitamente só com uma ligação, só que eles cortavam a ligação quando se fazia ligação, né, gente? Hoje nem se faz mais, as pessoas optam por não ligar, né? Então, esse slide está aí e eu queria fazer essa diferença, tá? O videozinho foi um pouquinho maior que os outros, né? Mas é a diferença, então, entre a administração pública direta e a administração pública indireta. Nós vamos seguir com esse assunto.